Se eu te dissesse que a minha vida mudou para sempre em um único dia comum, você acreditaria? Não foi sorte. Não foi acaso. Foi dor, foi choque, foi confronto direto com tudo aquilo que eu tentava esconder. E é por isso que hoje eu preciso contar essa história, porque talvez ela seja também o empurrão que você esteja esperando para mudar a sua. Meu nome é Helena, tenho 35 anos. Durante muito tempo, eu vivi como se fosse a atriz principal de uma peça bem ensaiada. Eu sabia as falas, sabia o figurino, sabia até quando sorrir. No trabalho, eu era competente. Entre amigos, eu era animada. Nas redes sociais, eu mostrava viagens, cafés bonitos, frases motivacionais. Mas a realidade é que, quando as cortinas se fechavam e eu ficava sozinha no silêncio da minha casa, eu sentia um vazio que me sufocava. Eu me lembro de tantas noites em que eu deitava na cama e encarava o teto, perguntando para mim mesma: é só isso? É só isso que a vida tem para me dar? Por fora, eu era a imagem da mulher que venceu. Por dentro, eu era um castelo de areia prestes a desmoronar. O peso de ter 35 anos. Eu não sei se você já sentiu isso, mas a sociedade parece ter uma régua invisível para medir nossas vidas. Aos 35 anos, dizem que você já deveria ter conquistado uma carreira sólida, talvez estar casada, com filhos, casa própria, viagens marcadas para as férias. E, de certa forma, eu até tinha parte disso. Eu tinha um bom emprego, um apartamento confortável, amigos para sair aos fins de semana. Mas nada disso me preenchia. Cada conquista era como um copo d'água jogado em um incêndio, não fazia diferença. As pessoas me elogiavam, diziam que eu era inspiração, que admiravam minha independência. Mas ninguém sabia o peso que eu carregava. As primeiras rachaduras. No trabalho, a paixão tinha acabado. Eu fazia bem o que fazia, mas não havia brilho. As reuniões eram cansativas, os prazos sufocantes, os objetivos da empresa não tinham mais nada a ver com meus sonhos. Eu apenas cumpria obrigações. Nos relacionamentos, minhas marcas eram ainda mais profundas. Histórias intensas, algumas até bonitas, mas que sempre terminavam deixando um gosto amargo. Eu estava tentando encontrar em alguém a salvação que só eu poderia buscar dentro de mim. Com amigos, eu era a piada pronta, a que tinha sempre uma resposta engraçada. Mas, por dentro, eu ansiava por alguém que realmente me perguntasse: Helena, como você está de verdade? E tivesse coragem de ouvir o silêncio pesado que viria em seguida. O dia comum que virou divisor. Aquele dia começou como qualquer outro. Acordei atrasada, tomei um café rápido, passei um batom apressada e saí. No trânsito, buzinas, pressa, pessoas irritadas. Eu estava imersa nos meus próprios pensamentos, tentando planejar mentalmente a lista interminável de coisas que precisava resolver. Até que o celular tocou. Uma ligação inesperada. Eu quase ignorei, mas atendi. Do outro lado, a voz trêmula de uma amiga me deu uma notícia que gelou meu sangue. Helena, a Ana sofreu um acidente. Ela está no hospital. Naquele instante, o mundo parou. Ana era mais do que uma amiga, era como uma irmã de coração. Era com ela que eu dividia segredos, medos e sonhos. Ela sempre tinha um abraço pronto e um sorriso capaz de iluminar até os dias mais cinzentos. Minhas mãos começaram a tremer, meu coração disparou. Eu só conseguia pensar: não, não pode ser. Não a Ana. Não agora. O choque da fragilidade. A caminho do hospital, as perguntas começaram a pipocar na minha mente como trovões. E se fosse comigo? O que eu teria construído de verdade até hoje? Será que alguém sentiria minha falta? Quando cheguei e a vi naquela cama, cercada por aparelhos, meu coração se despedaçou. Aquela mulher cheia de energia, aquela fonte de vida, agora estava imóvel, vulnerável, entre a vida e a morte. Eu segurei sua mão com força e percebi algo que eu nunca tinha enxergado com tanta clareza. A vida é frágil. Mais frágil do que imaginamos. E, pela primeira vez, a pergunta que eu evitava se tornou inescapável. O que eu tenho feito com os meus dias? O silêncio que grita. Naquela noite, quando finalmente voltei para casa,
Não liguei a TV, não mexi no celular, não tentei fugir. Eu simplesmente sentei no chão do meu quarto, encostei as costas na parede e chorei. Chorei pela Ana. Chorei por mim. Chorei por todas as máscaras que eu usava e por todo o vazio que me consumia. E ali, entre soluços, eu senti pela primeira vez que não tinha o controle de nada. Que eu não era tão forte quanto fingia ser. Que eu estava cansada de ser forte. Foi nesse esgotamento que uma decisão nasceu dentro de mim. Eu precisava de ajuda. A oração inesperada. Eu nunca fui muito religiosa. Sempre respeitei quem tinha fé, mas para mim aquilo parecia distante. Só que, naquela noite, eu não tinha mais para onde correr. Sem ensaio, sem fórmulas, sem máscaras, eu dobrei os joelhos e disse algo simples, mas sincero. Deus, se o Senhor realmente existe, se está aí de verdade, eu preciso de ti. Eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo mais fingir. Mostra-me um caminho. Não houve resposta audível, nenhum milagre instantâneo. Mas algo aconteceu dentro de mim. Uma chama pequena, mas real, se acendeu. Uma paz frágil, mas verdadeira, tomou conta do meu coração. E eu sabia, no fundo, que aquela seria a primeira de muitas mudanças. Naquela noite, depois da minha primeira oração sincera, eu não dormi direito. Minha mente girava em um turbilhão de lembranças, medos e perguntas sem respostas. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da Ana naquela cama de hospital voltava como um soco no estômago. E, ao mesmo tempo, uma sensação estranha me acompanhava. Era como se eu tivesse aberto uma fresta na janela de um quarto escuro. Não dava para ver tudo, mas já havia uma claridade diferente ali. O peso da rotina nunca mais foi o mesmo. Nos dias seguintes, eu voltei ao trabalho, mas algo tinha mudado. As conversas triviais, os relatórios, as metas, nada mais fazia sentido do mesmo jeito. Eu olhava para meus colegas, todos tão ocupados correndo atrás de coisas que, no fundo, não significavam nada duradouro, e me perguntava: quantos deles também carregam um vazio escondido? Eu mesma continuava tentando desempenhar bem meu papel. Eu sorria, respondia e-mails, entregava projetos. Mas, por dentro, um conflito se intensificava. Como posso viver no automático depois de tudo que vi e senti? As perguntas que eu evitava. Antes, eu sempre fugia dessas reflexões. Assistia séries até tarde, saía para bares, preenchia meus dias com compromissos. Qualquer coisa para não ter que encarar o eco dentro de mim. Mas, agora, as perguntas eram insistentes. E se eu morrer amanhã? O que vou deixar de legado? Quem eu sou de verdade, quando as máscaras caem? Essas perguntas doíam, mas eram necessárias. Era como arrancar um curativo e ver, pela primeira vez, o tamanho real da ferida. A visita inesperada. Em uma tarde de sábado, eu fui visitar Ana novamente. Ela ainda estava em recuperação, frágil, mas já conseguia sorrir. Quando me viu, segurou minha mão e disse: Helena, a vida é um sopro. Promete para mim que você não vai desperdiçar a sua? Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça com lágrimas nos olhos. Mas aquelas palavras ficaram gravadas em mim como fogo. Não era apenas sobre ela. Era sobre mim também. Era sobre tudo o que eu vinha ignorando. Quando a fé começa a chamar. Depois daquele dia, comecei a me permitir algo que antes eu achava bobagem. Ouvir músicas que falavam de fé, assistir testemunhos de pessoas que tinham passado por dores e encontrado um propósito maior. Cada palavra, cada melodia, parecia conversar comigo. Eu me via em cada história, em cada lágrima derramada na tela. Não era coincidência. Era como se Deus estivesse batendo na porta do meu coração, de um jeito suave, mas insistente. E, dentro de mim, uma luta começou. A razão dizendo que era apenas coincidência, e a minha alma gritando que não, que havia algo muito maior acontecendo. O vazio disfarçado. Eu percebi que, por anos, eu tentei preencher meu vazio com coisas. Trabalho, relacionamentos, viagens, roupas novas, festas. Tudo isso era como areia escorrendo entre os dedos. Eu nunca conseguia segurar por muito tempo. E,
quanto mais eu tentava preencher, mais fundo ficava o buraco. Talvez você entenda isso. Talvez também já tenha tentado disfarçar com sorrisos, enquanto por dentro grita de solidão. Foi exatamente assim que eu vivi durante anos. Até que o acidente da Ana me mostrou que não dava mais para ignorar. Primeiros passos tímidos. Lembro que, uma noite, sentei no sofá e decidi tentar algo diferente. Peguei uma Bíblia que estava esquecida na estante. Era um presente antigo de uma tia. Folheei sem saber por onde começar, e meus olhos caíram em um versículo que dizia: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Eu chorei, porque era exatamente assim que eu me sentia, cansada, oprimida, exausta de carregar um fardo invisível. E, naquele momento, eu entendi que talvez Deus estivesse respondendo minha oração daquela noite de desespero. O conflito interno. Mas, junto com essa chama de esperança, também veio o medo. E se eu estiver me iludindo? E se nada mudar? E se eu não conseguir ser essa pessoa de fé que parece tão distante de quem eu sou? Essas perguntas me assombravam. Eu não queria parecer hipócrita, não queria forçar uma transformação. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava realmente acontecendo dentro de mim. Foi um período de confusão, de altos e baixos. Dias em que eu sentia paz, e outros em que a dúvida me sufocava. Mas, mesmo nas dúvidas, eu já não era mais a mesma. O chamado para a mudança. Uma noite, sonhei que estava em um corredor escuro, correndo sem saber para onde. No fim do corredor, havia uma porta entreaberta com uma luz forte. Eu acordei com o coração acelerado, mas também com a sensação de que aquela visão era um recado. Eu estava sendo chamada para atravessar essa porta. E, pela primeira vez, ao invés de medo, eu senti coragem. Talvez eu não tivesse todas as respostas. Talvez eu ainda carregasse feridas. Mas eu sabia que não podia mais voltar atrás. A vida que eu vivia antes tinha acabado. E, mesmo sem entender exatamente para onde eu estava indo, eu sabia que Deus estava me conduzindo a um caminho totalmente novo. Nos dias que se seguiram ao meu sonho, eu comecei a perceber que cada detalhe da vida parecia falar comigo. Não era mais só coincidência. Era como se uma nova lente tivesse sido colocada diante dos meus olhos. O café que antes era apenas rotina agora me lembrava do privilégio de acordar viva. O sorriso de uma criança na rua me fazia refletir sobre a pureza que eu havia perdido no meio das minhas ambições. Até a dor do silêncio, que antes me sufocava, agora parecia um convite para escutar algo além de mim mesma. Era como se Deus estivesse sussurrando em cada detalhe: eu estou aqui. Nunca estive longe. Quando o chão se abre novamente. Mas a vida não se transforma de um dia para o outro. Enquanto dentro de mim uma chama crescia, as circunstâncias externas pareciam querer apagar essa luz. Poucos dias depois, recebi uma ligação inesperada. O quadro da Ana havia piorado. Aquela notícia foi como um soco. Eu tremi, chorei, e por um instante senti que todo meu pequeno progresso estava desmoronando. Minha fé, que ainda era frágil, parecia não resistir ao peso daquela notícia. Lembro de ter me ajoelhado sozinha no quarto e gritado em oração: Deus, por favor, não deixe ela partir agora. Eu não sei o que fazer sem ela. Se o Senhor realmente está comigo, me mostra que não estou sozinha. Foi a oração mais desesperada que já fiz. A resposta que não esperava. Naquela mesma noite, uma amiga me mandou uma mensagem. Ela não sabia de nada, não fazia ideia do que eu estava passando. Mas escreveu: Helena, senti no coração de te dizer, você não está sozinha. Confia, porque Deus está no controle, mesmo quando parece que tudo vai acabar. Eu chorei tanto, porque aquela mensagem era exatamente o que eu havia pedido horas antes. Não era coincidência. Era uma resposta. Era como se Deus estivesse dizendo: eu ouvi você. A descoberta da força na fraqueza. Na manhã seguinte, decidi ir ao hospital ver Ana novamente. Entrei no quarto com o coração apertado, mas ela, mesmo debilitada, sorriu para mim. Helena, não tenha medo. Eu sinto paz.
Eu sei que minha vida está nas mãos de Deus. Eu não sabia se ria ou se chorava. Como alguém tão frágil podia transmitir tanta força? Foi ali que eu percebi: a verdadeira força não vem de nós. Vem de algo maior. E eu pensei: se ela consegue confiar nesse Deus, mesmo no limite da dor, quem sou eu para duvidar? O espelho da alma. Ao voltar para casa, fiquei horas olhando meu reflexo no espelho. Eu via minhas olheiras, meus olhos cansados, mas também via algo que nunca tinha reparado antes: um brilho diferente. Era como se, pela primeira vez, eu não estivesse vendo apenas a mulher de 35 anos que lutava para parecer forte. Eu estava vendo a Helena real. A mulher que erra, que sofre, que tem medo, mas que também pode recomeçar. A ficha caiu. Eu não precisava mais sustentar máscaras. Eu podia ser vulnerável. Eu podia ser humana. Um novo início discreto. Aos poucos, comecei a mudar pequenas coisas. Passei a escrever meus pensamentos em um caderno, como uma espécie de diário espiritual. Cada página era um misto de confissão, gratidão e pedidos. Também comecei a acordar mais cedo, só para ter alguns minutos de silêncio antes que o mundo me engolisse. E, nesses momentos, algo incrível acontecia. A ansiedade que sempre me dominava começava a dar espaço para uma paz que eu não sabia explicar. Era discreta, mas real. O encontro que mudou tudo. Em um domingo qualquer, aceitei o convite de uma colega para ir a um culto. Eu fui sem grandes expectativas, confesso. Achei que seria apenas uma reunião cheia de palavras bonitas. Mas, no meio da mensagem, o pregador falou exatamente sobre o versículo que eu havia lido dias antes. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não aguentei. As lágrimas caíram como se uma represa tivesse se rompido. Era como se toda a minha história estivesse sendo narrada ali, diante de desconhecidos. Naquele instante, percebi, não era coincidência. Era um chamado. O marco do meu recomeço. Saí daquele lugar diferente. Não porque a minha vida tivesse magicamente se resolvido, mas porque dentro de mim algo tinha mudado. Pela primeira vez em anos, eu sentia que havia esperança. Que meu passado não precisava definir meu futuro. Que eu não estava mais sozinha. Foi nesse dia que eu entendi, de verdade, a vida pode mudar num instante. Mas não é sorte. É decisão. É entrega. É fé. O ponto de virada. Eu sei que parece estranho dizer, mas até mesmo as lágrimas que derramei naquele período se tornaram sementes. Cada choro foi regando uma nova força em mim. E, quando olhei para frente, percebi que havia um caminho sendo construído diante dos meus pés. Um caminho que eu nunca teria encontrado sozinha. Eu não sabia o que viria pela frente, mas eu sabia que não seria mais a mesma. A vida que eu conhecia tinha acabado. E uma nova jornada tinha começado, a jornada da verdadeira transformação. Depois daquele culto, eu sabia que algo em mim tinha mudado. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, não foi como acender um interruptor e ver a sala inteira iluminada de uma vez. Foi mais como acender uma vela em meio à escuridão. A luz estava ali, real e viva, mas ainda cercada de sombras. E essa vela precisava ser alimentada todos os dias para não se apagar. O choque da segunda-feira. Na manhã seguinte, quando voltei ao trabalho, percebi que a vida real continuava a mesma. Os prazos continuavam curtos, os e-mails se acumulavam, as cobranças chegavam sem parar. A diferença era que, dentro de mim, algo estava diferente. Eu me peguei respirando fundo antes de responder a uma mensagem atravessada. Em vez de explodir, parei, pensei, pela primeira vez, senti vontade de agir de um jeito diferente. E foi nesse pequeno detalhe que percebi: a mudança não aconteceria em grandes espetáculos, mas em escolhas diárias. O preconceito silencioso. Nem todos entenderam essa nova fase. Algumas pessoas começaram a estranhar. Colegas de trabalho comentavam: Helena, você está diferente, menos estressada, até sorridente. O que aconteceu? Está apaixonada? Eu sorria, sem saber exatamente o que responder.
Eu estava apaixonada por uma nova vida, por essa sensação de paz que, mesmo frágil, me sustentava. Mas também percebi olhares de julgamento. Amigos próximos diziam: "Ah, você está nessa fase de espiritualidade? Isso passa, é só empolgação." Essas palavras doíam, porque, no fundo, eu também tinha medo de que fosse apenas uma fase. A luta é invisível. Foi nesse período que eu entendi que a maior batalha não estava fora, mas dentro de mim. A cada manhã, eu enfrentava o peso da minha velha versão tentando me puxar de volta. A voz que dizia: "Você não vai conseguir. Você sempre foi assim. Vai desistir no meio do caminho." E, muitas vezes, eu acreditava nessa voz. Muitas vezes chorei no banho, pensando que não tinha forças para mudar. Mas, em meio às lágrimas, eu me lembrava das pequenas respostas que já tinha recebido. A mensagem da amiga, o versículo, o sorriso da Ana no hospital. E era isso que me fazia levantar e tentar de novo. A reconstrução começa por dentro. Aos poucos, comecei a perceber que a verdadeira mudança não era sobre transformar as circunstâncias externas primeiro. Era sobre mudar por dentro. Eu não podia controlar as cobranças do trabalho, nem os comentários das pessoas, nem a doença da Ana. Mas eu podia controlar como reagia. Eu podia escolher não alimentar a amargura, não mergulhar de novo no vazio que me consumia. E essa decisão, embora pequena, era revolucionária. As conversas com Deus. Foi nessa fase que minhas orações se tornaram mais frequentes. Eu não sabia orar bonito. Não usava palavras rebuscadas. Muitas vezes, minha oração era apenas: "Deus, me ajuda. Eu não sei como fazer isso sozinha." E, para minha surpresa, parecia suficiente. Não porque as circunstâncias mudavam de imediato, mas porque algo dentro de mim mudava. Era como se cada oração fosse uma pedra colocada em uma ponte, e, aos poucos, eu começava a atravessar para o outro lado. A influência da Ana. Ana, mesmo ainda se recuperando, se tornou um exemplo vivo para mim. Cada vez que a visitava, ela tinha algo encorajador para dizer. Um dia, quando comentei sobre minhas dúvidas e meus medos, ela segurou minha mão e disse: "Helena, a fé não é ausência de medo. É continuar mesmo com medo, porque você confia em quem está do seu lado." Essas palavras ecoaram em mim por dias. E eu percebi que estava aprendendo a viver um passo de cada vez. O retorno das tentações. Mas a vida, sempre implacável, continuava me testando. Recebi uma proposta de sair com antigos amigos para uma festa. Eu sabia que aquele ambiente me puxava de volta para tudo que eu estava tentando deixar para trás. Excesso, superficialidade, falsos sorrisos. Por um momento, pensei em ir. Afinal, o que custava uma noite? Mas, quando estava prestes a responder, lembrei da sensação de vazio que sempre vinha no dia seguinte. E, pela primeira vez, decidi dizer não. Foi estranho. Me senti até deslocada. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Era como se eu tivesse dado um passo firme em direção à vida que eu realmente queria construir. A chama começa a crescer. Cada escolha certa era como soprar ar sobre aquela vela acesa dentro de mim. A chama ficava mais forte, mais resistente ao vento. E, com o tempo, percebi que minha vida estava mudando não por sorte, mas por decisão. Eu não era mais refém das circunstâncias. Eu estava começando a ser guiada por algo muito maior. Os dias iam passando e, com eles, eu percebia que cada pequena escolha moldava a nova pessoa que eu estava me tornando. Mas engana-se quem pensa que tudo foi fácil. A cada passo adiante, parecia que um novo teste surgia para colocar minha fé à prova. E foi justamente nesses testes que eu descobri a força que nunca pensei ter. O primeiro grande desafio no trabalho. Certo dia, no escritório, fui chamada para uma reunião inesperada com meu chefe. Entrei na sala com o coração acelerado. Ele fechou a porta e,
Com um semblante sério, disse: Helena, alguns colegas estão reclamando do seu comportamento. Dizem que você anda estranha, menos participativa em certas conversas, e que parece distante do grupo. Naquele momento, meu coração quase parou. Eu sabia o que ele queria dizer, ainda que não falasse abertamente. Eu já não participava das fofocas, das reclamações coletivas, nem das conversas vazias que costumavam me prender por horas. Eu estava mudando, e isso incomodava. Respirei fundo e respondi com calma. Eu continuo comprometida com meu trabalho, mas, de fato, estou tentando focar mais em coisas positivas. Não quero mais gastar energia com o que não me faz bem. Ele me olhou com estranheza, talvez até com certo desprezo. E eu senti medo de perder meu emprego naquele instante. Mas, ao sair da sala, percebi que algo extraordinário tinha acontecido. Eu havia falado com coragem, sem voltar atrás, sem pedir desculpas por ser quem estava me tornando. O ataque silencioso. Claro que isso teve consequências. Alguns colegas começaram a me evitar, outros faziam piadas discretas. No início, doeu. Eu me senti rejeitada. Mas, com o tempo, aprendi uma lição poderosa. Nem todos vão entender a sua mudança. E tudo bem. Naquele momento, eu precisei escolher entre agradar as pessoas ou ser fiel ao processo que estava vivendo. E eu decidi não trair a transformação que Deus estava fazendo em mim. A saúde de Ana e a fé fortalecida. Enquanto isso, a luta pela vida de Ana continuava. Cada exame trazia uma nova ansiedade. Cada notícia do hospital era como uma montanha-russa de emoções. Teve um dia em especial em que pensei que não aguentaria. Recebi uma ligação dizendo que o estado dela havia se agravado. Saí correndo, desesperada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No caminho, lembrei da minha oração desesperada semanas atrás. Parei na calçada, ofegante, e disse em voz alta: Deus, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu confio no Senhor. Seja feita a tua vontade. Foram as palavras mais difíceis que já saíram da minha boca. Porque, na verdade, o que eu queria era gritar: salva ela agora. Mas aprendi que fé não é manipular Deus, e sim confiar nele, mesmo quando não entendemos. Chegando ao hospital, vi Ana mais fraca, mas ainda sorridente. Ela me olhou e disse: Helena, estou em paz. Deus está comigo. E Ele também está com você. Aquelas palavras foram como uma espada que cortou minha incredulidade. Se ela, vivendo a dor no próprio corpo, conseguia confiar, por que eu não poderia? O encontro com a solidão. Mesmo assim, havia noites em que o silêncio era insuportável. Eu me deitava na cama e sentia o peso da solidão me sufocar. Nesses momentos, tudo o que eu conseguia fazer era chorar e repetir baixinho: Deus, fica comigo. E, sabe de uma coisa? Eu sentia a presença dele. Não de um jeito espetacular, mas como um abraço invisível, como uma paz que me acalmava o coração. Era nesses momentos que eu percebia: eu não estava mais sozinha. Os primeiros frutos da transformação. Com o tempo, as mudanças internas começaram a se refletir também no exterior. Meus pais, que sempre se preocuparam com meu jeito ansioso e explosivo, começaram a comentar: Helena, você está mais serena. Parece até outra pessoa. Meus amigos mais próximos notaram que eu já não buscava as mesmas distrações de antes. E, embora alguns tenham se afastado, outros começaram a se aproximar justamente por causa da mudança que viam em mim. Um deles até me disse: Não sei o que aconteceu com você, mas eu quero ter essa paz que você transmite. Naquele dia, eu percebi que a transformação não era apenas para mim. Era também para impactar quem estava ao meu redor. A batalha contra a dúvida. Mas eu estaria mentindo se dissesse que nunca duvidei. Muitas vezes, me peguei pensando: será que tudo isso é real? E se eu estiver me enganando? E se, no fim, nada mudar? Essas dúvidas vinham como ondas, tentando me afogar. Mas, em cada uma delas, algo me segurava, a lembrança de tudo que eu já tinha vivido até ali. As pequenas respostas de oração, a paz inexplicável em meio ao caos,
as palavras certas no momento certo. Era impossível chamar tudo isso de coincidência. E, assim, aprendi que fé não é ausência de dúvida. É escolher acreditar apesar dela. O convite inesperado. Um dia, recebi um convite para compartilhar minha experiência em um pequeno grupo de estudo. Minha primeira reação foi recusar. Eu não me sentia pronta, nem digna. Quem sou eu para falar da minha vida? Eu ainda estou no meio do processo, ainda erro tanto. Mas algo dentro de mim dizia: é justamente por isso que você deve falar. Porque as pessoas não precisam de uma história perfeita, mas de uma história real. E eu aceitei. Naquela noite, sentada diante de algumas pessoas, contei tudo. As dores, as falhas, as dúvidas e, principalmente, o dia em que percebi que não era sorte, mas fé, que estava mudando minha vida. Ao terminar, vi lágrimas nos olhos de alguns. E entendi, meu testemunho não era apenas sobre mim. Era sobre mostrar que todos podem recomeçar. O verdadeiro ponto de virada. Foi nesse momento que percebi algo profundo. Minha vida não tinha mudado porque tudo à minha volta tinha ficado perfeito. Minha vida mudou porque eu mudei por dentro. E essa transformação não era fruto de sorte, coincidência ou acaso. Era fruto de decisão, de fé, de uma entrega diária que, pouco a pouco, me reconstruía. Eu, Helena, de 35 anos, que tantas vezes pensei em desistir, agora era capaz de dizer com convicção: minha vida ganhou um novo sentido. E o mais incrível, eu sabia que essa era apenas a metade da jornada, preparando o coração para o próximo passo. Naquela noite, deitada em minha cama, olhei para o teto e pensei em tudo o que já tinha acontecido nos últimos meses. Do desespero no hospital ao primeiro culto, das lágrimas solitárias às pequenas vitórias diárias. Eu não era mais a mesma, mas também sabia que ainda havia muito a ser construído. Fechei os olhos e sussurrei uma última oração antes de dormir. Deus, obrigada porque o Senhor não desistiu de mim. Segura minha mão, porque eu não quero voltar atrás. Estou pronta para o que vem pela frente. E adormeci em paz.